Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele não perde o controle de nada. Mas, às vezes é necessário o Senhor nos abalar. Porque muitas vezes a gente não consegue ver aonde nós precisamos ser lapidados, aonde nós precisamos nos render. E eu fui pego de surpresa quando me vi no vale da sombra da morte. Nunca tinha passado por nenhuma situação onde a minha vida tivesse em risco. E naquele momento, ali naquela UTI, eu me vi totalmente vulnerável. Minha vida poderia ser ceifada a qualquer momento. E eu não podia fazer nada. Eu estava ali, naquela cama, totalmente dependente. Minhas necessidades fisiológicas, precisava que alguém viesse. E tudo isso começou a quebrantar meu coração. Porque a estrutura de orgulho nos faz pensar que a gente é alguma coisa. Nos faz pensar que a gente pode, na nossa força, achar que somos algo. Mas quando eu me vi naquela situação, eu vi que eu não sou nada. Totalmente vulnerável. Se não fosse o Senhor, aonde eu estaria nesse momento? Eu vi pessoas morrendo do meu lado. Uma das pessoas que mais ficou forte foi uma gestante que chegou lá com 6 meses. E no mesmo dia que eu entrei na UTI, ela entrou também. Ela tinha feito inseminação artificial. Fazia 9 anos que ela tentava engravidar. E quando ela engravidou, com 6 meses, ela pegou a Covid. E o médico disse: a gente vai ter que tirar o bebê. E foi um processo bem delicado. Eu estava bem consciente, vendo tudo, intercedendo por ela. E ela foi submetida à cirurgia. Tiraram o bebê, graças a Deus, não morreu, mas ela não resistiu. A jovem faleceu. E foi muito forte, porque o Senhor começou a me mostrar, no mundo espiritual, o que estava acontecendo. Eu comecei a ver umas cobras pretas, e essas cobras pretas, elas se interligavam com a finalidade de ceifar as vidas que estavam naquela UTI. E é tão real isso, porque aos olhos humanos, quando um começava a piorar, era uma cadeia, um atrás do outro, começava também aquela sequência, né, essa interligação, né, que eu não sei explicar com palavras, mas que foi muito forte. E eram situações onde eu presenciava, não podia fazer nada, eu estava ali sujeito a uma dor física também, os exames eram muito dolorosos, né? Meus braços amarrados, que ficaram todo monitorado, uma pressão psicológica muito grande, pelo que estava acontecendo com os outros, uma pressão também do medo da morte. Eu tive muito medo. O que eu tive mais medo foi de não ter a oportunidade de continuar vivendo o propósito de Deus. Eu aprendi que a gente precisa ver a vida de outra forma. A gente precisa viver a vida como se cada dia fosse o último, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tem muitas coisas que pelo orgulho, eu estava ali impactado com o que Deus estava usando a profeta aqui, porque ele falou tudo isso comigo, eu compartilhei com minha esposa. A estrutura de orgulho nos rouba, faz com que a gente se afaste das pessoas que a gente ama. O relacionamento com os meus filhos, eu queria mandar neles, eu queria que eles fizessem o que eu achava que era certo, e de certa forma eu estava resistindo os meus filhos. E Deus fez algo tão poderoso, porque a palavra do Senhor fala em Malaquias, que nos últimos dias, o espírito de Elias
retrataria o coração dos pais aos filhos, para que o coração dos filhos se convertesse aos pais, para que a maldição fosse quebrada. E aí Deus começou a retratar meu coração em relação a meus filhos. Por outro lado, eles estavam com medo também de perder o pai. A gente teve um momento precioso quando eu saí da UTI. Deus restaurou meu relacionamento com os meus filhos. Hoje, eu não quero me preocupar em mandar neles, em que eles façam o que eu quero. Eu quero ser só pai. Eu quero ser só pai. Papai está aqui. Eu quero que eles sintam isso. A minha paternidade, o meu amor. E Deus começou a fazer algo tão poderoso em outras áreas, no meu relacionamento com minha esposa. Meu Deus, como é que tu me aguentou tão orgulhoso, Fábio? Como é que tu me aguentou com tanta estrutura de orgulho, de soberba? Ela não desistiu um só minuto. Ela se colocou na posição. Ela foi a mulher de Provérbios 31. Ela foi aquela companheira idônea que me segurou pela mão. E juntos a gente saiu do vale da sombra da morte. A vida comeu a morte. A vida comeu a morte. Aleluia. Eu glorifico o Senhor, porque tem coisas que a gente não entende, que tem que passar, mas verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Por incrível que pareça, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida foi ter passado por aquela UTI. Parece loucura falar isso, né? Mas eu sou outra pessoa. Eu jamais vou querer voltar a ser como eu era. Eu usava máscaras para cair bem, para ser um bom rapaz, para ser uma boa pessoa. A gente não precisa de máscara. Nós precisamos expressar quem nós somos, independente de. Você não precisa agradar ninguém. Você tem que agradar a Deus. Mas a gente não precisa estar com máscara para agradar ninguém. A gente se esforça tanto em querer agradar e ter o amor das pessoas, onde se você for você mesmo, isso vai acontecer tão naturalmente. O amor é lindo. Deus é amor. Deus é doce. Jesus é tão docinho. É muito doce. E nós temos que desfrutar desse doce todos os dias. Ele é bom o tempo todo. Quando eu me levantei, depois de uma medicação que eu tomei, são tantos detalhes, gente, que não dá para lembrar tudo, mas teve uma medicação que me foi aplicada, que era até um experimento. O médico falou que ia tentar para não ter a intubação, e graças a Deus meu organismo reagiu. E quando eu me levantei para ir no banheiro, o médico chorou. O enfermeiro disse: o médico está chorando, porque você é um milagre. Com você, essa medicação que foi aplicada, seu organismo reagiu, e você saiu daí em posse de vitória. Foram coisas que realmente só com o tempo que eu vou digerir, e um dia talvez eu passe para vocês com exatidão todos os detalhes que aconteceram. O que eu posso dizer hoje é que Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Vamos se sujeitar a Ele, se humilhar. Nós não somos nada, mas quando a gente se rende ao Senhor, Ele vem e faz a obra. Às vezes a gente se prende no que a gente quer fazer, no que a gente não quer, e a gente perde oportunidades maravilhosas da vida. A vida da gente tem que ser colorida. Vamos colorir a vida, aproveitar cada hora, cada minuto. Tudo aquilo que Deus nos dá é presente. Aproveitem a vida. A vida é para ser vivida com intensidade. O Senhor é bom.
paz, família. Que bom a gente estar de volta, né, amor? A gente sentiu muita falta. Mas nesse processo todo, eu já passei por muitas lutas. Cris e Cláudio sabem disso, são nossos amigos. Mas essa agora foi bem violenta. E no meio disso tudo, quando a gente estava no hospital, no dia 29 de outubro, nós entramos. E à noite, de madrugada, eu junto de Romero, olhando para ele, orando. E houve uma situação bem difícil. E no sábado de manhã, na sexta de manhã, a gente teve a notícia que ele iria para a UTI. E eu fui para o banheiro chorar. Romero é bem contido, ficou ouvindo aquilo tudo, todo o relatório precisava. E aí, quando todo mundo saiu, ficou só eu e ele ali, naquele lugar. Eu disse: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu nunca me desamparaste. Tu és meu marido. Sempre disse ao Senhor que Romero nunca tomou o Teu lugar. Romero simplesmente é um presente, mas ele não é o meu marido. O meu marido é o Senhor. Fala comigo. E ele disse: filha, você tem duas opções nesse dia. Ou você crê no que a circunstância está determinando, ou você crê no que eu estou lhe dizendo. E eu disse: o que estás me dizendo, Senhor? Esse abre o Salmo 62. E eu abri o Salmo 62. E no salmo todo, o clamor do salmista, e chega um momento que o salmista diz assim: uma coisa disse Deus, e duas coisas ele repetiu: poder pertence a Deus. E aí, Romero, ele estava pronado, de costa, de bruço, e eu botava a mão no pulmão dele, e eu começava a orar. E eu não sei se, acho que os meninos sabem, o louvor que Deus, eu falei: Senhor, me dá um louvor, me dá um louvor. E o louvor que o Senhor me deu foi aquele: Ele é o leão de Judá. Você sabe o que é adorar isso sem força? Era eu que estava adorando. Eu adorava. E quando ele entrou na UTI, eu estava sozinha. Estava a igreja, os pastores orando comigo. E eu falei: Senhor, teve um momento que não deu nem tempo, eu só orei assim por ele na enfermaria. E quando ele entrou, não deu tempo de eu dizer a ele. Eu só disse a ele: o Senhor é contigo, amor. E quando ele entrou, e o louvor dentro de mim, e a palavra: o poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Não pertence à inflamação pulmonar, não pertence aos medicamentos, não pertence à tecnologia. Todo poder pertence a Deus. E aí, quando ele entrou, depois de 2 horas, o médico veio, me deram as roupas dele, e eu orando lá. E aí o médico disse: ele tem 24 horas para eu entubar. E eu olhei assim para o médico, tranquila, e disse, e dentro de mim rugia o leão: o poder pertence a mim. Na sexta-feira eu desabei, eu chorava muito. E eu dizia: Deus, me dá uma chance. Me dá uma chance para que eu e Romero a gente viva o teu propósito. Me dá uma chance, Senhor. E aí, Fofinho ligou para mim. Eu estava aos prantos, porque ali agora eu não podia fazer mais nada, eu não podia mais estar perto dele, era só o Senhor. E aí, Fofinho disse a mim: você vai descansar, porque eu vou entrar na brecha com os homens orando. E foi isso que aconteceu. E Deus, todo dia de manhã, Ele me dava esse louvor. E aí o Senhor me deu uma estratégia: vá para o hospital todas as noites. E fica ali na praça, chora menino. Fica com as mãos estendidas para aquele hospital. E vá declarando. E eu botava o louvor no meu celular: Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Aí talvez você pense assim: mas por que vocês passaram por isso? Para Ele ser glorificado. Somente isso. Então eu não sei a situação que você está vivendo. Nós estamos no momento de dízimo, de oferta.
Nós não sabemos o que você está passando, mas nós sabemos o que nós passamos e o que Deus está fazendo. E a palavra de Deus, ela é real. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, que a gente precisa decidir, ou viver pela circunstância ou pelo que Deus está falando. Porque é muito fácil você decidir nas circunstâncias, porque a sua alma fica envolvida. Mas quando você pega a sua alma e submete ao Espírito de Deus, aquieta-te, alma, porque o poder pertence a Deus e Ele está no controle de tudo, o diabo perde a força. Ele perde a força. E aí, antes da gente dizimar, e Deus fez milagre, com 10 dias tínhamos uma palavra profética, 10 dias que ia passar toda a luta. No sábado eu ia ministrar aqui na conferência, estava tudo certo, e eu me acordei de manhã, falei, e aí, Senhor, faço a palavra, prepara a mala, e o Senhor disse, prepara a mala. E aí eu fui preparar a palavra, 5 horas da manhã, e quando eu terminei às 11 horas da manhã, quando terminei mesmo, assim, Deus me deu uma palavra, eu terminei, aí o telefone toca, era o hospital, é acompanhante de seu Antônio Romero, eu falei, sim, aí eu disse, pode me dar as boas novas? Ela, como? Eu disse, pode me dar as boas novas? Ela disse, pois eu vou lhe dar as boas novas, seu marido está de alta da UTI. Aí eu disse, pois me aguarde que daqui a pouco eu chego. E aí eu liguei para a pastora Andréa, eu falei, minha filha, se vira você, os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sei o que você vai fazer. E nós fomos. E quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando ele. E a gente não falou, ele teve uma infecção, e deu positivo de Covid, eu venci o Covid. Porque quem venceu o Covid não foi Romero, foi Jesus Cristo na cruz. Isso é um termo muito pejorativo do poder de Deus. Aí quando ele saiu, aí no domingo, quando ele entrou no sábado, ele entrou na sexta, aí no domingo eu me acordei e Deus me deu uma palavra. Leve a ceia hoje para o meu filho, porque ele vai cear na UTI. E algumas pessoas dizem, não é impossível, não vão deixar você entrar. Eu disse, eu tenho uma palavra de Deus, e sobre essa palavra é que eu vou andar nas águas. E eu vou dizer igual Esté disse, estende teu cetro de justiça, Senhor, ó Rei. Se eu perecer, pereci, mas eu vou. Preparei a ceia, fui para o hospital, porque a informação é telefônica. Quando eu liguei, a médica foi bem acolhedora, disse que a situação dele era bastante difícil. Eu disse, doutora, eu quero algo. Ele falou, diga, nós somos pastores e a igreja hoje está ceando e eu trouxe a ceia. Eu falei, como é que é isso? A ceia, o sangue, o vinho e o pão, porque temos aliança. E ela disse assim, você não posso deixar entrar, porque você sabe que não pode, mas pode trazer a ceia. Eu disse, eu estou aqui embaixo. Você está onde? Eu estou aqui embaixo, com a ceia pronta. Ela disse, pode subir, eu vou mandar receber você e você vai, eu vou entregar a ceia. Entreguei a ceia, tomou a ceia, a médica disse o quê? Foi essa ceia que ele tirou desse lugar. E a oração dos justos. Então, eu queria que você agora, nós vamos trazer os dízimos. E antes da gente trazer o dízimo, Deus hoje nos pegou aqui com essa palavra que a apóstola trouxe. E também pelo que Deus está fazendo. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não tem explicação. E a gente tem que apenas glorificar. Podemos adorar? Podemos adorar? Porque era todo dia isso. E eu vi o leão rugindo. E eu vi o leão, eu vi a luz do leão dentro daquela UTI, daquele hospital. Nós oramos por um casal. Deus assim fez o ribuliço. As enfermeiras chegavam lá no quarto, ore por mim, disse, é agora, ore por mim, eu estou com medo, o amor lança fora todo medo. E assim, Deus fez muito mais, está fazendo. Podemos adorar o Senhor. E logo após vamos fazer os dízimos, as ofertas, crendo, porque maior é o Senhor que está em nós do que o que está lá fora. Você crê nisso? O amém foi tão fraco. Você crê nisso? Então que hoje, com a palavra que foi liberada e por tudo que Deus está fazendo, não olhe a circunstância e se submeta à circunstância. Olhe para a circunstância,
bote debaixo do seu pé e se submeta a Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. Vamos adorar? Vamos adorar. Eu não sei, você que está em casa, talvez esteja também passando por enfermidade, mas começa a dizer: o poder pertence a Deus. Tu és o rei. Declare isso, tu és o rei. Mas essa verdade de Deus, a palavra de Deus, e eu dizia para a circunstância: ruja, leão, a terra vai estremecer, ruja agora, ruja. E eu dizia para Satanás: não são as circunstâncias que determinam o propósito, é o propósito que determina quais são as circunstâncias. Não são as circunstâncias que definem o meu destino, é o propósito que já foi estabelecido o meu destino. E a nossa alma é uma alma doente, é uma alma que se apega a tudo, quando na verdade ela deve se submeter a essa majestade. A essa majestade. Eu peço agora a você, nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Nós vamos orar para os dízimos, oferta. Isso é uma obediência, um mandamento. Mas que você coloque a sua vida, se submeta à majestade de Deus. Se submeta a essa majestade. Se submeta. Submeta os filhos, sua vida, sua casa, a situação que você está vivendo, você está pensando. E vou te dizer mais, viu? Jesus está perto de vir. Jesus está perto de vir. Um rapaz que chegou lá casado, muito mal, e a esposa ficou, e eu olhei para meu marido, eu disse: se ela passar aqui de novo na minha frente, eu vou agarrar o braço dessa mulher, e eu vou trazer vida de Deus. E ela passou desesperada, eu peguei no braço, disse: posso orar pela senhora? Ela olhou assim para mim: o senhor não tem um ouro nem tem um prata, mas o que nós temos eu quero dar, senhora. Porque a senhora não passou na minha frente para eu ver um espírito de morte e achar: meu Deus, a senhora passou na minha frente para eu dizer: sai da túmula. Sai do túmulo. E aí eu orei com ela e ela foi. E quando nós voltamos os 10 dias dentro da UTI, que entramos na enfermaria, aquele homem que o qual tinha orado aquela mulher estava na enfermaria saindo de alta. E ele disse: que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. E Romero, todo envolvido com os panos, que eu não podia tirar ele ali, despir ele. E Romero começou a pregar o evangelho. Ele disse: eu sou professor, mas eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a palavra. Então, diga agora para as suas circunstâncias: se submeta à majestade, porque o leão vai rugir agora. Se submeta. Submeta as circunstâncias à majestade do rei. O rei Jesus, o leão da tribo de Judá.